Glória a Deus, meus irmãos, graça e paz. Estamos felizes pela grandeza, bondade e do imenso amor de Deus. Muito bom. Estamos hoje aqui na Primeira Igreja Batista de Cruzeiro, Rua Roberto Pegoretti, 251, Vila Paulista. Pastor da igreja, pastor Elis Rezende, sua esposa Vanice Rezende. Estamos aqui louvando e exaltando ao Senhor. E nesse tempo de pandemia, de fase vermelha, estamos transmitindo o culto online, com as portas fechadas, sem estar aqui os irmãos, só a pessoa da técnica mesmo, para ter condições de transmitir online. Todo mundo com distanciamento, com máscara, álcool em gel, tudo para podermos fazer isso para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 10. Depois eu vou ler outros mais, mas a priori é 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Diz assim a Sagrada Escritura: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. Nessa noite eu quero fazer uma ministração, essa noite de estudo da Palavra do Senhor, com o título 3 características da apostasia. Nós sabemos pela Palavra do Senhor, 1 Timóteo 4:1, que nos últimos dias apostatariam muitos da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, a ensinamentos de demônios. E vivemos um tempo difícil, mas isso não ocorreu só no tempo do Novo Testamento, ocorreu em toda a época, em todo momento. Se você observar na história, a nação de Israel, ela tinha altos e baixos. Na ocasião dos juízes, era um ciclo vicioso, em que a nação pecava, transgredia, distanciava, apostatava, levantava-se então um opressor, eles se arrependiam e clamavam a Deus, e Deus enviava um libertador, alguém para socorrer, alguém para auxiliar, alguém para ajudar, como o caso de Jefté, o caso de Sansão, de Débora, Baraque, e aquele ciclo. Passava um tempo ali na presença do Senhor, passava um tempo bem, aí novamente aquele ciclo afastando, e vinha um outro opressor. Isso foi durante um bom tempo, o tempo dos juízes. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre um rei, ou melhor, sobre um profeta, que estava profetizando para o reino do norte, e um rei muito perverso, que era o rei Acabe, e a sua esposa Jezabel, uma mulher terrível, uma feiticeira, uma mulher idólatra, uma mulher perversa, e que levava Acabe a fazer coisas que transgrediam a lei, a construir altares para outros deuses, para Baal, para Astarote. Ela tinha diversos sacerdotes, centenas de sacerdotes a seu serviço, ao serviço de Baal, dos seus deuses, com D minúsculo, diga-se de passagem. Então, numa ocasião, no capítulo 18, que eu não vou ler, só vou citar, houve um confrontamento entre o profeta de Deus, Elias, contra os profetas de Baal e também de Azerá, e Deus respondeu com fogo, mostrando quem é o Deus verdadeiro, soberano e poderoso. Então, houve uma perseguição da parte de Jezabel, que ela disse que ia matar o profeta Elias. E o profeta Elias, então, ele foge, ele sai, ele deixa aquele lugar. E diz a palavra do Senhor, observe aqui o versículo 3 do capítulo 19 de 1 Reis. O que vendo ele, as ameaças dela, observe, vou ler uma. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Assim me façam os deuses outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a sua vida como um deles, ou seja, matá-lo. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: Levanta e come. E olhou,
e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso, o texto que nós lemos no começo, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, aqui começa, as 3 características da apostasia. O que os filhos de Israel fizeram? Primeiro, deixaram a tua aliança. Eles transgrediam a aliança, deixaram a aliança. Havia uma aliança, havia um conceito pactual de um povo que ia servi-lo, um povo que era para adorá-lo e servi-lo e transmitir a mensagem, mas esse mesmo povo transgrediu, esse mesmo povo deixou a aliança. E quando nós olhamos para o livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 20, nós vemos Jesus dizer: eis aqui a nova aliança no meu sangue. Se você olhar para Jeremias 31, de 31 a 33, você vai observar o Senhor falando de uma aliança que ocorreria. Na ocasião, eles tinham a lei, os preceitos da lei, e com a sua aliança. Aliança abraâmica, aliança mosaica, é uma aliança só. Não vou entrar aqui no contexto teológico, porque vai levar muito tempo, não tem tempo para isso. Uma outra ocasião, quem sabe. Mas havia uma aliança com esse povo, o povo da aliança, do pacto. Mas eles haviam deixado. E observe o que diz em Jeremias 31, do verso 31 ao verso 33. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glórias a Deus. Mas eles haviam deixado a aliança. E essas características de apostasia, o que é apostatar? Deixar a fé, abandono, distanciamento. Ela vem acontecendo, e nos dias de hoje, nos dias de Paulo, nos dias dos primeiros pais da igreja, ocorreu muito disso. Observe comigo, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, quando você olha para a aliança, você olha para o pacto, você olha para quem? Cristo Jesus, que na cruz derramou seu sangue precioso. Então, quando eu falo deixar a aliança nos dias de hoje, a exemplo do que fizeram, abandonar a aliança, o pacto, a ordenança, a lei, os mandamentos, é exatamente o que estão fazendo hoje, muitos há muito tempo, e nesses tempos finais, com uma intensidade muito grande, é abandonar Cristo, abandonar o Evangelho. E Paulo aos Gálatas, anunciando essa nova aliança, eles queriam retornar para o judaísmo, ou melhor, fazer uma mescla do judaísmo, como muitos fazem hoje, os judaizantes, que no tempo de hoje ainda querem usar kippá, tocar shofar, fazer alguns preceitos da lei, o véu que foi rasgado de alto a baixo quando Cristo morreu, eles querem costurar o véu de baixo a alto, acima, para fazer novamente uma mescla em que nós estamos hoje na aliança, na nova aliança, em que o véu foi rasgado. E quando eu olho para o véu, Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, nos garante que ele, Jesus, nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu rasgado, a sua carne. Então temos acesso ao Pai, só que estão abandonando a aliança e dando ouvido à doutrina de demônios e dando ouvido a um outro evangelho. Observe isso. Maravilha de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho.
E Paulo continua, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E Paulo continua dizendo assim, mas ainda que nós, os apóstolos, ele dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, se fosse os apóstolos, Paulo, se fosse os apóstolos, Pedro, Tiago, João, ou um anjo do céu, que trouxesse uma outra mensagem, um outro evangelho, não era para dar ouvidos, e seria anátema. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja maldito, seja anátema. O que quer dizer isto? Abandonaram a aliança, estão abandonando a aliança. Se você observar nos dias atuais, há multidões de pessoas que têm um culto que sequer cita o nome de Jesus, e quando fala, fala só em questão financeira. Dizem que é um culto a Deus, mas na verdade não há ali a adoração a Deus, não há verdadeiramente um culto a Deus, não é um culto teocêntrico, cristocêntrico. Observe 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. O que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios 11, de 1 a 4. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, olha o que Paulo está dizendo aqui, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Lembra do texto que eu li lá em 1 Reis? Abandonaram, deixaram a aliança. E muitos têm feito isso. Paulo dizendo, temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O evangelho é simples, mas as pessoas querem trazer alguma coisa a mais. O evangelho é simples, mas os homens, as mulheres, o povo quer trazer algo mais, quer trazer algum elemento a mais. E querem colocar um outro elemento acima do próprio Cristo, que é simples. O Cristo vivo que morreu na cruz por pecadores, em lugar de pecadores. E nisso vão dando ouvidos a doutrinas de demônios. Observe aí no o versículo seguinte, 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, primeiro, outro Jesus, que nós não temos pregado, nós quem aqui? Os apóstolos, os servos do Senhor, ou se recebeis outro Espírito, então temos aqui um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Outro Evangelho, outro Espírito, outro Jesus, não o bíblico, não da Bíblia, não da palavra de Deus. Logo, isso implica em quê? Abandono. Isto é característica, uma das características que eu quero falar aqui nesta noite. É claro que são várias as características, mas estou tomando base ali para fazer a aplicação no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Então, quando eles abandonam a aliança, abandonam o Cristo, que nos liga, que nos aliança, faz aliançado com Deus, deixam Cristo, é um sinal de apostasia. Pregação que não fala da palavra, que não anuncia a Cristo, que não fala da cruz, que não fala da morte vicária de Jesus, que não fala de um juízo pesado para aqueles que não estão em Cristo, que não fala de uma vida gloriosa para aqueles que estão em Cristo, isso não é evangelho, é um outro evangelho, de um outro Espírito e de um outro Jesus, não o nosso Cristo crucificado, morto e ressuscitado para a glória de Deus Pai. Segunda característica, 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Elias diz assim, deixaram a tua aliança, primeira característica, derrubaram os teus altares. Você consegue aumentar a fonte aí, ô Tainara? Eu vou lendo ali, ó. Daqui uns 50 anos, eu não vou conseguir ler lá não. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor teu Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, abandonaram a aliança, derrubaram os teus altares. Segunda característica, derrubaram os teus altares.
Queridos irmãos, claro que na Nova Aliança, no tempo que estamos, não temos altares edificados, construídos. Aqui não é um altar, aqui é um púlpito. Né? Tem pessoa que vai pregar, eu já vi isso, talvez você tenha visto também, chega lá no púlpito, antes de subir e faz um ritual, tira o sapato, tira a sandália, não sei se você já viu isso, chega na beira aqui é uma plataforma, aqui é um púlpito tão puro simplesmente para colocar a Bíblia em cima e fazer um meio de comunicação. Né? Claro que nós estamos aqui num lugar que nós consagramos para culto a Deus, aqui não é para brincadeira. A propósito, muitos fazem até do púlpito um lugar de stand-up comedy, faz lugar de show e assim por diante. Mas derrubar o altar, uma aplicação tipológica, uma aplicação para nós entendermos, é o que fazem muitos quando... O que é um altar? No altar se apresentava sacrifício e quer dizer adoração. Sacrifício e adoração. Então, quando alguém ia para o culto, ia celebrar, ia prestar um culto a Deus, ele ia sacrificar, dependendo do que fosse, da situação que fosse, das condições financeiras que tivesse, levaria ali um animalzinho, uma pombinha rola, dependendo das condições financeiras, um cordeiro e assim por diante. E tinha aquelas que eram da exigência da lei. Então, o altar em pé simboliza na vida do cristão uma adoração genuína a Deus. Mas também é um sinal de apostasia, é uma característica de apostasia quando alguém não tem mais um altar levantado. Repito, não estou dizendo para você levantar um altar de pedra e começar a matar carneiro, bezerro lá em cima, como alguns já fazem. Até há poucos dias apareceu na internet alguém matando um cordeiro num púlpito, ou num altar numa igreja, num lugar aí, dizendo-se igreja. Então, eles tiram a verdadeira adoração, porque, se você observar, Jezabel, ela matou, ela perseguiu profetas, ela avançou de uma forma terrível contra eles, e eles não tinham mais como adorar, porque foram derrubados seus altares. Porque a nação deixou a aliança, a nação deixou de se convergir na adoração plena a Deus, assim como tem feito muito hoje. Por que em muito lugar não tem um altar levantado? Porque eles deixaram a aliança, deixaram Jesus. Está que nem aquela situação quando Maria chega lá no sepulcro e ela não vê o seu Senhor e diz: levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Assim está em muitas igrejas. Onde está a pregação cristocêntrica? Levaram Jesus das pregações, dos púlpitos e não sei onde colocaram. Deixaram a aliança. Então derruba o altar. Não tem mais adoração genuína. Observe comigo o que está escrito em Filipenses, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Filipenses, capítulo 3, eu vou ler só do 17 ao 19. Olha o que diz. E sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, que agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar todas as coisas. Tiraram a verdadeira adoração. Começam então a ser inimigos da cruz de Cristo, porque quando nos reunimos, como cantamos agora há pouco aqui, damos honra a Ele, damos glória a Ele, pela obra gloriosa que Ele fez na cruz do Calvário, derramando seu sangue, morrendo por pecadores, nos salvando, nos redimindo e nos dando total e plena certeza de salvação, mas muitos são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo fala, verso 18, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E agora preste bem atenção, eles são inimigos da cruz de Cristo. A palavra que informa são, versículo 18, inimigos da cruz de Cristo, e o fim é para a sua própria perdição, cujo Deus dele é o âmago, é o ventre. Quando fala ventre aqui, fala o seu eu. Então não é mais um culto cristocêntrico, mas um culto egocêntrico. O Deus dele é o seu eu, é o seu ventre. Para que eu vou pregar sobre a cruz?
falar de alguém morrendo de uma cruz sangrando até a morte, se isso aqui para muitos soa estranho, mas se eu falar de alguém que vai fazer alguém ficar rico, vai fazer milhares ficarem ricos, e assim por diante, e resolver todos os problemas, isso vai agregar muita gente. E já vamos colocar um copo d'água ali para orar pelo copo d'água, porque esse copo d'água vai ficar agora, como falam os espíritas, fluidificados, com autoridade, com poder. E se você trouxer aqui uma peça de roupa, vamos dar um nó nela, leva a sua casa, desata lá na sua casa, porque isso vai fazer com que desate o nó da pessoa. Traz uma fronha para amarrar a fronha, para que você, uma coisa maluca assim, tenha os seus sonhos realizados. Quando isso nós olhamos, vemos que isso é para a perdição deles mesmos, porque derrubaram os altares, o altar de uma vida que se consagra a Deus e que adora o Senhor, e que presta culto a Deus, e que adora tão somente e glorifica a Deus, não pelo que Ele possa dar, porque Ele pode dar, porque Ele é o Senhor da prata e do ouro, de tudo, mas por aquilo que Ele já nos deu, que é Cristo Jesus, de maneira que muitos até dizem, o melhor de Deus está por vir. Não, queridos, o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo, para morrer por nós, perdidos pecadores, mas o Deus desses que derrubam o altar é o ventre. O Deus desses que derrubam os altares, eles são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos terríveis. E o filho da perdição, cujo Deus é o ventre, e a sua glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. A sua adoração não está ligada com aquele que está na cruz, aliás, aquele que está ao lado do Todo-Poderoso, que é Deus sentado ao lado de Deus Pai. Não. A sua mente é só aqui para a terra. Vamos enriquecer, vamos ficar ricos, vamos ficar milionários, vamos ficar... Não é pecado ficar rico, não é pecado nisso, mas a nossa adoração não está nele, nosso coração não está aqui em nada. Observe o que Paulo continua dizendo, mas, e só pensa nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando entendemos isso, então nós temos o altar levantado, porque sabemos que pode ter Covid, pode ter perseguições, e vão aumentar as perseguições, pode ter situação como temos hoje, a gente está com a porta fechada, porque não podemos ter um culto aqui. Passei agora há pouco, o boteco estava cheio, passamos eu e minha esposa em frente do boteco, estava cheio o boteco, mas a igreja não, no boteco não pega Covid, só na igreja. Mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, nós vamos ter um altar levantado. E quando não tem um altar levantado, é uma característica de apostasia, mas a igreja verdadeira, ela tem um altar levantado e presta culto a Deus. Eu sei que está difícil, mas nós louvamos, adoramos e rendemos e prestamos culto a Deus, com dificuldade, com Covid, com emprego, sem emprego, do jeito que for, nós vamos adorar o Senhor. Por quê? Ele vai transformar, verso 21, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Então começam a fazer um ídolo, derrubam o altar de adoração a Deus e levantam Baal, levantam seus ídolos. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 4, de 1 a 6. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Não veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já vos ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ou seja, um altar levantado é sinal que não está na apostasia. Um altar derrubado, que adora tudo menos a Deus, que tem o seu ventre como Deus, isso é para a sua própria perdição, que só pensa nas coisas terrenas. Os profetas de Baal, Jezabel, Acabe, eles não estavam conceituando servir a Deus e ter uma vida com Deus. Tudo para eles era aqui. Seus deuses aqui, seus conceitos aqui, e assim multidões têm feito por aí. Tem sido feito assim em muitos lugares. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, eu já vi gente expulsar demônio assim. Depois que a pessoa ficou tranquila ali, diga comigo, Jesus Cristo veio em carne e venceu a morte. Aí na boca da pessoa o microfone, ou sem microfone. Não é isso. É que tem muitos que não confessam que ele veio.
que ele veio em carne, né? Não vai talvez venha ainda alguns, tem alguns esperando ainda a primeira vinda, mas ele já veio e retornará para o seu povo. Essa é a grande verdade. Terceira característica: mataram os teus profetas. Primeira, deixaram a tua aliança. Segundo, derrubaram os teus altares, deixaram Cristo, deixaram a adoração. Porque dá muito lucro, dá muito dinheiro fazer coisas parecidas, citando alguns versículos e textos, mas fazendo coisas que são verdadeiramente obras das trevas, de espíritos enganadores, e junta muita gente. Derrubaram os seus altares, não tem adoração, porque adoração, o homem não pode ficar no centro. Num culto a Deus, o homem não está nunca no centro. O centro do nosso louvor e da nossa adoração é Jesus Cristo, nosso Salvador. E terceira característica, 1 Reis, capítulo 10, verso 19. Mataram os teus profetas. Observe 1 Reis 18, versículo 4. Olha o que diz, do ladinho aí. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Vou ler só o 4 para ganharmos tempo. 18. Cadê? Verso 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, ele 50 e 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, matando profetas. Ora, nos dias atuais, qual é a condição de um profeta? Né? Eu tenho visto, eu vejo muitos vídeos no YouTube, pesquiso muito, eu sou um constante pesquisador, estudioso e pesquisador, e tem uma turma aí, inclusive fora do Brasil até, na África, alguns países da África, que se intitulam profetas, e eles têm que ser tratados com honrarias, tanto que alguns não podem pisar no chão, que o chão está contaminado. Algum indivíduo coloca ele nas costas e ele não pode pisar no chão. E eu vi, está na internet isso, ele desce de um carro, e diga-se de passagem, um carrão, alguns até limusine, das melhores que possam existir, e os irmãozinhos, humildezinhos, dizendo, olha, ele não tem conhecimento. Eu até creio que para muitos ali não é nem, é por ignorância, eu digo ignorância no falta de conhecimento mesmo. E aquele indivíduo que é um espertalhão, que ele tem conhecimento. Ele desce da sua limusine, do seu jatinho, e os irmãozinhos, pastor, eles vêm colocando a sua roupa, papai não pode, ele fala assim, papai não pode colocar seu pé no chão, não pode. Vão colocando camisa, roupa, pano, qualquer coisa, para que ele não pise no chão, porque ele é um homem. Quando não deite para ele pisar. Bem disse. Quando esses indivíduos, irmãozinhos, não se deite para que esse indivíduo pise, e ricos, aliás, milionários. Esses são profetas? Não. São enganadores, são lobos devoradores. Mataram seus profetas. Qual é a ligação que nós fazemos do Antigo Testamento com essa palavra agora aqui no Novo Testamento? Quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? A igreja. Tem no meu canal essa mensagem, você vai lá depois, pesquisa e veja lá. E compare com outros pregadores sérios e sadios no Evangelho. Mataram os profetas. Uma igreja que prega a verdade, muitos querem matar aí no dia de hoje. E ainda se levantam contra aqueles que pregam a cruz, que pregam a mensagem verdadeira, dizendo que somos retrógrados, antiquados, e que tem que fazer uma releitura da Bíblia, que tem que fazer uma reinterpretação da Bíblia, uma conceituação diferente, porque os tempos são outros, mas a palavra de Deus é a mesma, é a mesmíssima, ela não muda. O nosso Deus é um Deus que não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, em que condições matam profetas? Observe comigo Apocalipse 17, do versículo 3 ao versículo 6. Apocalipse 17, eu vou ler só esses versículos aqui, de 3 a 6. Diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra.
Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. No capítulo 17 e 18, você vai observar, falando sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. Nos dias atuais, como eu aplico isso para a morte dos profetas, ou matar profetas, matar a igreja, servo de Deus? Duas coisas acontecem aqui, que são as armas comuns do adversário. E quais são as armas comuns do adversário? Claro que são várias, mas as duas que você vai observar são características do inimigo: a violência e a sedução. Ora, ele vem sedutor como uma serpente, rastejando-se, enrolando, silencioso, quando vê, já deu bote, está envenenado. Ou ele vem com a fúria, como o dragão. Apocalipse 20 nos diz que ele é a antiga serpente, o dragão. Então, duas formas ele vem, assim como Jezabel fez: sedutora com Acabe, e furiosa e violenta contra os profetas do Senhor. No dia de hoje acontece isso. Nós temos lido e temos falado e temos postado também sobre a igreja perseguida, que não é de hoje, mas hoje está aumentando e vai piorar. Então, há uma perseguição furiosa e também há a sedução de igrejas que pregavam o evangelho, de homens de Deus que falavam a verdade, que anunciavam com poder, mas foram seduzidos pela teoria, eu não chamo de teologia, teoria da prosperidade, pelo liberalismo teológico, por toda essa forma cultural de marxismo mesmo, que vem embrenhando, vem sedutoramente levando homens que eram sadios até a falar coisas que discordam da palavra de Deus. Então, nesse conceito, estou citando um livro aqui de Reis, que é um livro que está dentro do contexto histórico, não é um livro de história. Esse livro de história é um que chegou para mim hoje. A História Eclesiástica de Eusébio. Chegou para mim hoje esse livro. Isso é livro de história. Conta a história. Esse aqui é um histórico. Por que é histórico? Porque ele faz parte do contexto canônico, sagrado, palavra de Deus. Nós cremos, como o pastor falou domingo aqui, nós cremos que a palavra não só contém, ela é a palavra de Deus. Que a Bíblia não contém. E essa conceituação está aí hoje. Não, a Bíblia contém. Tem trecho ali que fala, tem trecho que não fala. Mais ou menos. Não. Ela é a palavra de Deus. Então tem matado os profetas, homens que pregavam, que anunciavam, mas que viram que as igrejas que falam um outro evangelho, com outro espírito, com outro Jesus, estão abarrotadas, e as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro estão ficando vazias. Pois que fiquem. Mas que a mensagem do evangelho seja pregada com autoridade. Nós cremos no evangelho, cremos no poder do evangelho. Estamos no fim da colheita. Em fim de colheita, a quantidade é menor mesmo. Essa é uma grande verdade. É fato que temos muito para fazer ainda. É fato que temos que chegar em muitos lugares com o evangelho ainda. E isto para o louvor da glória de Deus. Agora, eu quero que você volte seus olhos para, novamente, estamos caminhando para o fim, novamente para 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19 e o versículo 10. Observe. Ele disse, Elias entrou numa caverna, e o Senhor perguntou: o que está fazendo aí, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. As três características de uma apostasia: deixa a aliança, derruba o altar, mata o profeta. Apostatou. E ele continua dizendo: e eu fiquei só. E Deus lhe disse, verso 11: sai e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor com também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Às vezes ele fala com voz mansa, outras vezes fala como muitas águas, com trovão, etc. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu o seu rosto com uma capa, talvez de vergonha, alguns teólogos entendem isso, e saiu, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia:
que fazes aqui, Elias? De novo a minha pergunta, está na caverna, por quê? O que está fazendo aqui, Elias? Aí ele diz, a mesma coisa, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei, e busco a minha vida para me atirarem. O mesmo que ele havia dito aqui no versículo 10, ele repete agora aqui no versículo 14. Mesmo depois de ter visto aquilo que Deus fez, passou um vento, passou um fogo, passou um terremoto, uma voz mansa, mesmo assim ele continuou dizendo, só eu fiquei só, Senhor. E agora eu quero falar sobre o engano, ou os enganos do profeta. Primeiro, ele diz, tenho sido zeloso, no versículo 10, tenho sido muito zeloso, versículo 14, tenho sido extremo zeloso. Eu tenho um zelo muito grande, Senhor. Só que mataram os profetas, derrubaram os altares, deixaram a aliança, na sequência, né? Deixaram a aliança, derrubaram os altares e mataram os profetas. Eu tenho sido zeloso, e estão querendo tirar a minha vida. Só eu fiquei, Senhor. Primeiro erro de Elias. Observe, quem tem zelo, age. E ele fugiu. Ele foi para uma caverna. Ele foi para o deserto. E depois o anjo chamou, olha, versículo 4. Ele diz assim, versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Aí deitou, dormiu, o anjo vai lá e o chama. Levanta, come, ele comeu aquela comida, ele caminhou 40 dias. Só que a caminhada não era ali para parar ali, era para continuar. Já basta, não basta. A caminhada não parou ainda. Ele diz, eu sou zeloso, isso sobrou eu do profeta. Quem é zeloso, age. Abra sua Bíblia comigo, em Números 25, de 1 a 8. Em Números capítulo 25, versículo de 1 a 8. Nós vamos ver aqui um pouco de zelo. E Israel deteve-se em Sitim, verso 1. Se você voltar ao versículo 24, o capítulo 24, 23, vai estar a situação em que Balaque, Balaão, todo aquele conceito que amaldiçoar o Senhor, o povo do Senhor, etc. Depois você lê em casa com calma. Então, no versículo 1 do capítulo 25 diz, e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Outra estratégia. Solução. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Não deu como uma questão de Balaque e Balaão, mas agora os moabitas daquela região de Moabe. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita. E à vista de Moisés, vocês se lembram que Moisés casou-se com uma midianita? Olha bem, à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando diante deles da tenda e da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, portanto, Finéias, neto de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e o atravessou a ambos, ao homem israelita e a mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Claro que não estou dizendo para alguém pegar uma lança e matar alguém hoje, evidente que não. Mas, eu já disse aqui e falo sempre em minhas pregações, a revelação ela é progressiva. Era o contexto para a ocasião. No zelo, o neto de Arão foi lá e atravessou os dois com a espada. Elias, no zelo, foi fugir debaixo de um pé de zimbro e depois entrou numa caverna. Sou extremo, meu zeloso. E foi se esconder. Eu quero morrer. Depressão, depressivo, alguma coisa assim. Eu não aguento mais. Só ficou eu. Primeiro erro dele, quem tem zelo, age. Se você olhar em 32 de Gênesis, de Êxodo, e vou só citar aqui, esse eu não vou ler, de 25 a 29, aquela passagem quando Moisés desce do monte, a nação de Israel estava lá embaixo adorando um bezerro de ouro que Arão havia feito, que os homens entregaram peças de ouro, brinco, colares, alguma coisa, ele fez um bezerro de ouro, lançou ao fogo e saiu o bezerro. Então, então Moisés age
dizendo: quem é pelo Senhor, passa para cá. Então se aproxima a tribo de Levi. Eles passam a espada os demais outros. Quem tem zelo age. Quer ver? Jeremias 48, versículo 10. Consegue colocar rapidinho aí? Jeremias 48, versículo 10. Olha o que diz. Então Elias estava enganado. Sou zeloso. Vai ficar intocado? Se é zeloso, vamos agir. Se nós temos zelo pelas coisas de Deus, vamos anunciar, vamos pregar, vamos plantar a igreja, vamos evangelizar, vamos adorar o Senhor, vamos levantar o altar, vamos abraçar a aliança Cristo Jesus, vamos prestar culto a Deus. Jeremias, não enxergo. Aumenta um pouquinho para mim. Eu sou um semi-ancião. Aí. Portanto, Jeremias 48, 10. 48, 10. Aí não está 48, não. 48, 10. Eu vou aqui mesmo. Jeremias 48, versículo 10. Olha o que diz. Já achei aqui. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Está entendendo isso? Tem zelo? Vai sentar? Tem zelo? Vai deitar? Tem zelo? Vai ficar querendo a morte? Tem zelo? Tem que agir. Como agiram a tribo de Levi, em Êxodo 32, e como agiu o neto de Arão. E agora aqui, nessa situação, maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Então tem que ter zelo, tem que ter cuidado. E maldito aquele que aparta a sua espada do sangue. Então quer dizer, pastor Elias, que agora vamos ter uma espada aqui para matar o povo? Não, mas é esta espada aqui. Esta espada tem que ser passada de fato. Ela conforta, mas também confronta. Essa espada aqui muitas vezes vai nos fazer sentir lá embaixo. E Deus vai nos levantar porque Ele vai nos humilhar para nos mostrar que é Ele que é grande. Então muitas vezes, não, mas não posso falar do pecado, não posso falar da condenação eterna, não posso falar aqui. Não, tem que falar, tem que anunciar. Sabiam que nos Estados Unidos tem uma linha de teólogos que dizem que o sangue de Jesus perdeu sua validade? Ele tinha um prazo de validade e perdeu, acabou? Você sabia que há pessoas pregando que Jesus não tem mais poder para salvar como tinha antigamente? Que com o passar dos anos foi diminuindo? Então, se não anunciarmos a verdade, não passarmos a espada, vamos ser fraudulentos, e esse é maldito. Então Elias estava enganado. Elias, se tem zelo, tem que agir. O caminho vai ser longo. E se tem zelo, você vai fazer a obra do Senhor para a glória de Deus. E Elias ainda disse assim, olha, o segundo engano. Eu fiquei sozinho. Só tem eu de profeta agora. Acabe, o rei perverso, o pior rei do reino do norte. Israel foi dividido em 12 tribos, o reino do norte, 10 tribos, e 2 tribos do reino do sul, Judá e Benjamim. O pior rei do reino do sul foi Manassés. Pesquise para você ver. Como aquele rei foi perverso. E ainda se arrependeu. Ele foi feiticeiro, ele adorou Baal, ele adorou imagens, ele sacrificou seu filho para Moloque. Coisa terrível. Foi agoureiro, consultava os astros, consultava as estrelas. Ele era místico. O rei de Israel, do reino do sul. Depois ele se arrependeu. E o pior do reino do norte, com certeza, foi Acabe. E na perseguição, então, lógico, Jezabel matou profetas e fiquei só eu. Acabou então, agora só estou eu aqui, Senhor. Por isso eu estou escondendo. Jezabel quer me tirar a vida, então o que eu faço? Eu fujo. E esse foi o segundo engano de Elias. O Senhor disse para ele assim, olha, tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e nem os beijaram. As imagens, nada. 7.000 joelhos. 7 pessoas ou 3.500 pessoas, cada um com um par de joelhos. Não sei. 7.000 joelhos não se dobraram a Baal. Ou seja, Deus tem os seus. Deus tem o seu povo. Lembra que eu citei agora há pouco a meretriz, lá de Apocalipse 17? Que com a taça, onde tem ali imundícia, tem o sangue dos santos, ela persegue, ela mata. Lembra que eu falei agora há pouco? E da mesma forma acontece nos dias atuais. E as pessoas que estão servindo o Senhor, eles vão morrer, mas não vão negar a Cristo. Preferem morrer
mas morrer em negar ao Senhor Jesus, negar o Evangelho, negar a verdade do Evangelho. Então presta bem atenção, Deus tem os seus fiéis. Eu sei que é difícil. Pastor Elias, muitas pessoas me procuram, entram em contato comigo por causa do meu canal no YouTube, e pedem, e entram em contato, trocam um e-mail, e passam um WhatsApp, a gente conversa. Tem várias pessoas que eu conheci, e há tempo já converso, e falam, pastor, onde eu moro não tem uma igreja, eu preciso de uma igreja para congregar. Porque eu chego num culto lá, um dia é um monte de bacia de água para fazer um ritual. Outro dia é um negócio com um pano que tem que passar na pessoa, que vai cair, não sei o que lá. Eu e minha esposa estávamos numa certa residência, falando do amor de Deus e da justiça, porque nós não falamos só do amor, falamos tudo, porque também é amor, a justiça de Deus. É claro que é. E aí uma mãe perguntou para nós se na igreja tinha bagunça, aquelas coisas todas. Eu falei, não, é culto a Deus, louvor, adoração, a pregação do Evangelho. Esses são os elementos do culto. Quais são os elementos do culto? A pregação do Evangelho, né? Logicamente, adoração, leitura da palavra, contribuição. Isso faz parte do culto, né? Adoração, louvor. Não, é porque eu quero ir com a minha filha, uma garotinha assim, de uns 8 anos, só que a gente foi num lugar aí que complicou, porque começou um negócio estranho lá. Ela contou, era aquele famoso reteté. Eu falei, não, lá onde vai é culto a Deus. Então, eu sei que é difícil, muitos me procuram, mas Deus tem os seus fiéis, estão esparramados. Deus sempre tem. Não tem só um profeta, não, tem muitos pregando o Evangelho, para a glória de Deus. Observe comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 13 a 17. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 13 a 17. Antes de ler o 13, observe o que está escrito aqui no versículo 9. Esse capítulo, até o versículo 12, é a passagem que Paulo explica que a vinda do Senhor não seria assim, que já estava dizendo que tinha acontecido. Vai primeiro acontecer a apostasia, a manifestação do filho da perdição, do chifre pequeno, do anticristo, do iníquo, e depois, então, viria o Senhor, porque ele vai destruir o anticristo pelo sopro da sua boca. Logo, para que o Senhor destrua o anticristo pelo sopro da sua boca, vai estar ele aqui quando o Cristo voltar. Então não é um negócio secreto. Quando o Cristo voltar, o anticristo vai estar aqui. E a perseguição vai ser medonha. Então, 2 Tessalonicenses, no versículo 9, está escrito assim, 2:9. A esse quem? O anticristo. Verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígio da mentira, e com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso aqui é um povo que não quer. Rejeitou? Então agora Deus envia a operação do erro. Note o texto diz, Deus envia a operação do erro porque não tiveram amor à verdade, tiveram prazer no engano, tiveram prazer na mentira. É a turma do engano que eu gosto, por aí. Não querem a verdade. Deus lhe envia a operação do erro. Verso 11. Para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos quantos não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é verdade? Pilatos perguntou diante da verdade. Diante da verdade absoluta, Pilatos perguntou, o que é a verdade? E Jesus diz no capítulo 14 de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no versículo 13, o Senhor começa a dizer assim, mas, esses aqui de cima, os anteriores, os perdidos, que amam a mentira, o engano, e Deus envia a operação do erro. Mas, devemos sempre dar graças a Deus, nós que não dobramos o joelho a Baal, os 7.000 que não se dobraram. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Eis amar a mentira, nós temos fé da verdade. Para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa.
E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Tem um povo que é uma mentira, mas tem a sua igreja. Lembra que eu falei do Apocalipse? A meretriz é a prostituta mesmo, é a falsa igreja. E a meretriz, ela vai para quem paga mais. A igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro. Ela não anda com outro, só anda com o Cordeiro, nenhum outro mais. Então ela não vai se misturar e vai ter um altar levantado. Não vai abandonar a aliança e vai estar vivo diante de Deus, ainda que seu corpo tombe, mas ele está vivo para a glória do seu santo nome. E para encerrar, vamos ler aqui em 1 Coríntios 11, verso 19, para nós concluirmos aqui. De fato, há uma crescente apostasia no planeta. Isso acontece. Homens abandonando a aliança, altar derrubado, já morreram na sua fé, a doutrina não existe mais. 1 Coríntios 11 e 19. Diz assim, eu vou ler só esse versículo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, existem muitos profetas de Baal, existe muita igreja meretriz, existe a igreja falsa, mas existe a igreja do Senhor que não se dobra. Há uma crescente apostasia. E a pergunta que não quer calar é, a igreja do Senhor vai se apostatar? É claro que existem muitos que estão sendo iludidos. Lembra que eu falei? Ou vem como um dragão destruidor, ou vem como uma serpente sorrateira, mas são eleitos, são salvos, e vão ouvir o evangelho, e vão sair dali, porque a voz é essa, sai dela, povo meu. Então temos que ficar atento a isso. Tem muitas pessoas que vão para essas igrejas malucas por aí, mas Deus vai tirá-los de lá. Quem nos dá a graça, quem começa a salvação, desenvolve a salvação, guarda a salvação e concretiza é Deus. E para nós fazermos uma aplicação, a nossa condição espiritual é de um apóstata ou de joelhos firmes em adoração a Deus? Essa é uma reflexão que eu faço nessa noite, uma aplicação. Qual é a aplicação de hoje? Como que nós estamos? Como um apóstata com essa característica que abandona a aliança, derruba o altar e que está morto, que não crê mais no verdadeiro evangelho, ou somos daqueles que têm os joelhos firmes diante do Senhor, ou seja, em pé diante do Senhor? Como Jesus diz em Lucas, quando o Filho do Homem vier, fiquem apercebidos para que possam estar de pé diante do Filho do Homem. E eu encerro citando Hebreus 12, versículo 13. Hebreus, capítulo 12, versículo 13. 12 e 13. Diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para os que manquejam, não se desvie, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém, meus irmãos? 3 características da apostasia: abandonar a aliança, o verdadeiro evangelho, derrubar os seus altares. Os profetas estão morrendo, ou seja, uma igreja que tem aparência de viva, como fala em Apocalipse, tem fama de que está viva, mas está morta. Diz que está viva, tem orquestras, tem banda, nada contra isso, mas não tem o verdadeiro evangelho, não tem a verdadeira adoração.